Vamos voltar agora para a Venezuela para acompanhar a cerimônia de posse do ditador Nicolás Maduro, que pode ser o presidente mais longevo da história da Venezuela. Terceiro mandato de Maduro, que começa em meio a uma série de indícios de fraude eleitoral. Não se sabe se ele realmente venceu ou não essas eleições, as atas nunca foram divulgadas. Houve uma perseguição implacável contra a oposição. O Caio Junqueira traz a informação dos organismos internacionais de quase 2.000 pessoas presas e perseguidas. 7 milhões de pessoas deixaram a Venezuela nos últimos anos por não aguentar o regime de Nicolás Maduro. E agora uma cerimônia bastante esvaziada, Luciana Tadeu. A gente tem a presença de presidentes de países ditatoriais, países que flertam com ditaduras, como a presença de Daniel Ortega, por exemplo, da Nicarágua, mas representantes também da China e da Rússia, que nesse teatro que tem feito o Nicolás Maduro, ele tem feito questão de ressaltar a presença de todos eles. O que restam de aliados, né, Uribe? Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Como você menciona, pode ser o presidente da Venezuela que mais tempo ficou no poder, Nicolás Maduro, que assumiu em 2013, depois da morte do Hugo Chávez. Ele vira presidente interino e aí se candidata a presidente. E aquelas eleições lá de 2013 já tinham sido contestadas. Naquele momento, Henrique Capriles, vocês vão lembrar, não reconheceu os resultados eleitorais, pediu auditoria, mas depois não conseguiu comprovar que houve fraude e acabou desistindo dessa demanda. A gente tem hoje, então, essa posse que acontece em momentos de tensão e essa tensão é evidenciada de diversas formas, Uribe. A gente teve ontem aquele episódio esquisito, né, conturbado, em que afirmam que Maria Corina Machado foi detida, que a moto dela foi interceptada por disparos na saída da marcha opositora, algo que o governo nega, diz que é uma manobra da oposição para desviar a atenção, justamente pelo fato de que a marcha opositora convocada por ela ontem não foi expressiva. Hoje, o governo venezuelano, o comandante das Forças Armadas, o comandante estratégico operacional das Forças Armadas, publicou vídeos de mísseis sendo posicionados, sendo direcionados para o céu. Alguns instantes antes de Maduro tomar posse, ele publica esses vídeos de mísseis, afirmando que a pátria se defende, então mostrando aí que há uma preparação da defesa da Venezuela, que houve uma preparação da defesa da Venezuela para essa cerimônia de posse. Momentos depois, dias depois de que o próprio Diosdado Cabello chegou a afirmar que os ex-presidentes que afirmaram que iam acompanhar Edmundo González na tentativa dele de ir à Venezuela para tomar posse, que é o que Edmundo González está prometendo, Diosdado Cabello chegou a dizer que esses presidentes não se arriscariam aí, porque a Venezuela está acostumada a abater aviões que sobrevoam irregularmente a Venezuela para o tráfico de drogas. Então fez essa afirmação bastante forte, mostrou inclusive no seu programa de televisão cartazes desses ex-presidentes com as fotos deles, Mário Abdo Benítez, Felipe Calderón, Vicente Fox, ex-presidentes latino-americanos. Mostrou esses cartazes com aquela mensagem de procura-se, igual àquela que a gente viu do próprio Edmundo González, no qual anunciavam uma recompensa de $100 mil pelo paradeiro, por informações do paradeiro que levassem à captura do opositor. Cartazes que foram espalhadas pelos aeroportos da Venezuela, por postos de controle. Então, essa preocupação do governo venezuelano em fazer uma demonstração de força, afirmar que não vai aceitar nenhum tipo de conspiração, algo que as autoridades venezuelanas vêm dizendo há muito tempo, que há uma tentativa de golpe de Estado, de interromper essa cerimônia de posse. Uribe, uma coisa muito importante de ressaltar agora, momentos depois que Maduro faz esse juramento de posse, é que a oposição emitiu um comunicado. Existe uma grande interrogação sobre o que vai acontecer com a oposição. Edmundo González, que disse que vai para a Venezuela fazer esse juramento. A gente não tem nenhum indício de que isso vá acontecer hoje. E a plataforma unitária, que foi a coalizão pela qual ele se candidatou à presidência, emitiu um comunicado agora há pouco, qualificando essa posse de Nicolás Maduro
como um golpe de Estado, afirmando que agora a oposição inicia uma nova etapa de luta pela liberdade da Venezuela e prometendo nesse comunicado, Uribe, resistência. Então agora a grande questão é saber o que vai ser essa resistência que a oposição está afirmando que vai fazer ao governo de Nicolás Maduro, se vai ter capacidade de mobilização de massas, porque o que a gente viu ontem na Venezuela foi uma convocação da própria Maria Corina Machado a uma manifestação que foi muito inexpressiva, chamou a atenção por um lado, por outro não, porque a gente vem justamente de um histórico de muita repressão. Como você mencionou, o próprio governo admitiu cerca de 2.000 presos durante essas manifestações, inclusive o genro de Edmundo Gonzalez, que foi preso na última terça-feira. Uribe. Luciana, conta pra gente como foi o esquema de segurança. A gente viu imagens em frente à Assembleia Nacional Venezuelana, muitos militares presentes com escudos e armas, mas também teve um efetivo nas fronteiras da Venezuela, é isso? Exatamente, efetivo nas fronteiras, também a questão dos mísseis que estava mencionando, que o comandante das Forças Armadas fez questão de publicar essa imagem de mísseis sendo direcionados para o céu, momentos antes da cerimônia de posse, umas imagens muito impressionantes, Uribe. E também a questão das fronteiras. Hoje, logo cedo, o governador de Táchira, que é um estado fronteiriço com a Colômbia, disse que a pedido de Maduro fechou a fronteira com a Venezuela porque havia indícios de que poderia haver de que há conspiração contra a Venezuela. Então promove esse fechamento de fronteiras. O próprio governo colombiano confirmou um fechamento total da fronteira com a Colômbia por parte da Venezuela e não somente fechamento da fronteira, suspensão o fechamento do espaço aéreo da Venezuela. Então, não há voos comerciais para a Venezuela, segundo o governo colombiano, essa suspensão do espaço aéreo e o fechamento da fronteira, segundo comunicou o governo venezuelano, vai durar por 72 horas. Então, medidas aí do governo que mostra que o governo está sim preocupado com algum tipo de iniciativa contra o que a gente acabou de ver, a posse de Nicolás Maduro para mais 6 anos no governo. Então, se tudo seguir conforme o script, conforme o governo planeja, Nicolás Maduro até 2031 no poder da Venezuela, Uribe.